Você deve estar perguntando, a Vanusa não estava com essa pulseirinha agora há pouco. Linda, né? Já ganhei a minha. E eu acho que você tem que pensar vermelhinho aqui e se ligar, viu? Outubro é considerado o mês da conscientização da dislexia. Distúrbio esse que afeta até 17% da população mundial. A dislexia, na verdade, é um distúrbio genético que dificulta a capacidade de aprendizado, escrita e leitura. E nós trouxemos a psicóloga e especialista, que é Kênia Cunha, que pode esclarecer um pouco mais a respeito dessas dúvidas, especialmente pra gente. Ela já está aqui e eu estou muito feliz de estar recebendo ela, essas mulheres maravilhosas. Olha, gente, cada dia que passa eu vejo mais e mais que as nossas mulheres estão sempre se informando, sempre ficando mais e mais preparadas para levar essa boa informação para quem está do outro lado. Então, se você sofre com este problema, é bom que você se ligue nessa entrevista. Tudo bom, Kênia? Olá, bom dia, tudo Toda bem? linda, gostei Obrigada. Da minha pulseira. Ah, muito sim. bom, um alerta, né? Isso, aqui é o Go Red for Dislexia, né, que é a campanha mundial em prol à conscientização da dislexia, né? Então, esse ano o Piauí foi contemplado a participar dessa campanha e ficamos muito felizes mesmo em poder estar com eles. Então, é uma campanha importante, principalmente para esclarecer algumas dúvidas que mães, filhos, adultos, pessoas em geral não sabem que estão sofrendo, acometidas com a situação e que precisam dessa boa informação. Vamos logo explicando para todo mundo como é que essa campanha chega na vida dos nossos piauienses. Tá, olha só. Como e brasileiros e o mundo inteiro, porque tá todo mundo ligado com a gente no portal, no YouTube, em geral. Então, e vamos começar com o vermelho. Isso. Como que chega na vida da gente? Quem aqui já não teve uma nota vermelha? Quem não já foi sentenciado com a cor vermelha e tem até medo, né? Nas correções, nos erros. Então, a campanha em prol da dislexia, ela usou essa cor vermelha exatamente para ressignificar. Hoje em dia, os meninos, no contexto acadêmico, eles têm muito medo da nota vermelha, da caneta vermelha. A representação é negativa. Então, a gente veio com uma proposta de ressignificar essa cor vermelha, porque muitas vezes a nota baixa ou mau desempenho acadêmico não é culpa dele, geralmente não é. É a falta de conhecimento diante do transtorno que dificulta a aprendizagem dessa criança em sala de aula. E daí ele não vai ter um rendimento acadêmico. Então, o vermelho ele já está na nossa vida desde a infância, digamos assim, né? Disse tudo, Kênia. É muito importante você falar sobre esse assunto para a gente tirar um pouco esse sofrimento. Exato. Até das mães. Eu fui uma mãe e sou uma mãe que sofreu com esse tipo de problema relacionado aos filhos. E a gente sofre mesmo porque você fica achando que seu filho é diferente dos demais, que ele tem essa dificuldade e às vezes você coloca na cabeça do seu filho, ou você coloca na sua cabeça que é um problema que não pode ser resolvido. E às vezes ele chega numa certa fase da idade do seu filho que ele vai ficar de boa, ele vai receber de boa com o passar do tempo e você vai ver que às vezes foi só uma dificuldade que ele teve, mas que não chega tanto. Isso pode acontecer também? Pode. Ou não? Pode. Vamos tentar... Vamos em etapas. Vamos em etapas. Vamos definir. A dislexia, ela é um transtorno específico da aprendizagem. Então, ela não tem nada a ver com habilidade social. Não, é com a questão mesmo da leitura e da escrita. Exatamente. Que foi minha dificuldade relacionada aos meus filhos. Mas depois eles deslancharam. Isso, e aí uma outra condição é que ela é neurobiológica. Então, a criança com dislexia, ela nasce com aquele transtorno e ela tem uma relação genética. Então, o que acontece? No consultório, a gente escuta muito o diálogo, o pai ou a mãe dizer, o fulano parece muito comigo, eu também na minha época eu não consegui ler, não consegui ter uma fluência na codificação de leitura, de escrita, como se fosse uma característica de personalidade. E quando a gente vai ver, não é isso, é um transtorno de aprendizagem que a criança tem. Então é importante perceber que a dislexia não é assim, eu comecei com dificuldade e deixei de ter. Porque ela não é uma doença para ter cura. Pronto. Mas a dislexia é uma condição neurológica. Então eu vou nascer com aquilo ali, tem uma relação genética, né, e isso vai impactar naquele reconhecimento com fluência de leitura e de escrita daquele aluno. Então, com o tempo, ele desenvolve, por quê? Porque ele cria estratégias para lidar, né? Então, se ele é aquele adulto que tem, na fase adulta acontece, a gente começa a ler e diz, eu não tenho paciência para ler. Então, ele utiliza o mapa mental como uma estratégia, né? Então, assim, acontece que no desenvolver da vida, ele não deixa de ter a dislexia.
simplesmente ele criou estratégias para lidar com o transtorno. Essa né? nova era digital, né, então, que a gente vê, é muito a desculpa disso. Ah, eu não vou, esse texto está muito longo, eu não vou até o final lendo esse texto, eu vou ler só o início mesmo, e acaba de uma certa forma. Isso é bom ou é ruim? Como é que funciona para a dislexia? Para a dislexia, a tecnologia é um aliado nosso. Né? Então, assim, a gente utiliza muito porque quando a criança, quando o aluno ele vai digitar, logo ela marca lá que aquela palavra está errada. Porque se ele tem dificuldade na fluência, na codificação, ele vai escrever errado. Então, se ele coloca, por exemplo, saudade com L, rapidinho lá a palavra é identificada que está errada. Entende? Então, isso ajuda ele, aí ele já reconhece que há o erro e já corrige. E aí isso vai ajudando sim ele no desenvolvimento. Então a tecnologia é um aliado nosso diante da dislexia. Mas dependendo da idade, da maturação neurológica da criança, ela ainda não vai ter esse empenho melhor. Né? A gente observa muito com as aulas remotas que nem todos estão com essa habilidade, né? Estão tão desenvolvidos para lidar com a tecnologia. A partir de que idade você começa a descobrir essa situação? Então, ela é mais visível no que a gente chama de alfabetização, né? Na aquisição da leitura e da escrita. Então, 5 anos, 6 anos, já há uma visibilidade maior. Anterior a isso, os sintomas eles são mais psicomotores, né? Então, ele tem dificuldade de motricidade global, nas características sociais, digamos assim, né? De habilidades sociais. Ele tem maturidade com outras crianças, não consegue fazer uma atividade por muito tempo, já não gosta de quebra-cabeça aquele inicial que tem. Então, assim, ela fica mais evidente a partir de 5 anos em diante, né? Então, isso a gente observa que há mais essa visibilidade no transtorno. Mas assim, relacionado à questão do cuidado da mãe e do pai, como psicóloga, como a gente alerta esse pai e essa mãe relacionado a esse assunto? Então, quando você observa que a criança ela não está motivada ao estudar as letras em si, quando há um fraco desenvolvimento motor dela. Na escola, a professora começa a cantar rimas, por exemplo, ela não dá conta de rimar uma palavra com a outra. Então, isso a escola geralmente sinaliza, mas a mãe também ela começa a observar que não há uma convergência da criança ali na aprendizagem. Então, assim que ela observa que ela pode estar repetindo o ano letivo, não está tendo desempenho acadêmico adequado à idade, ela deve levar um especialista para avaliação. Qual é o cuidado que a mãe tem que ter, por exemplo, para não trazer problemas para essa criança, para esse jovem? Porque assim, a gente sabe que tem muito essa coisa de mãe querer comparar filho com o filho do outro, com o filho da outra. Tem que ter muito cuidado para você não trazer um dano maior para esse teu filho. Porque assim, porque fulano aprendeu, fulano sabe ler, sabe escrever, por que você não sabe? Às vezes cabe muito a mãe e o pai ter esse cuidado, né? Exatamente, Vanusa, e é impressionante como isso é muito comum na linguagem das mães. Quando elas chegam para procurar ajuda, o discurso é esse. Ele não aprende, o irmão dele consegue, ele não consegue, e isso mexe completamente, desestrutura a autoestima daquela criança, o significado que ela vai ter para o aprender é algo negativo. Então, assim, qual a representação que ela vai ter de aprendizagem? Completamente negativa. Por quê? Porque é algo que delimita ele. Algo que tem que ser ajudado, está sendo prejudicado. Prejudicado. Então, mães, eu até digo muito para as mães, não diga que seu filho é preguiçoso, que ele não quer estudar, que ele não gosta, que puxou para fulano ou outro. Não. Busque saber o que está acontecendo que seu filho não está tendo essa motivação para o aprender, né? Porque a autoestima é algo que compromete muito. A gente sabe o quanto o sistema límbico, que é responsável por nossas emoções, ele repercute diretamente na aprendizagem. Uma criança emocionalmente comprometida, ela não tem como ter um desenvolvimento eficaz. E na fase adulta, como trabalhar a cabeça desse adulto, dessa mulher adulta que está ali passando por esse problema? Então, o adulto hoje, a gente tem tido uma demanda muito grande até, né? Muitos adultos se identificando com as características da dislexia. Então, que sintomas, né? Que características? Geralmente é um adulto que ele não gosta de ler, ou se ele lê, ele vai
acompanhando com o Paciência dedinho. curta. Isso, ele esquece muito, não consegue organizar um horário, marca uma hora e chega outra. Né? São muitas características, inclusive no site do Dislex, lá tem um questionário onde você pode tentar identificar essas características, né? Porque é muito comum também nos adultos. Mas aí antes ninguém falava tanto da dislexia. Mas agora tem essa e agora preocupação, tem, né? E aí foi passando. Mas a gente tem aí uma demanda muito grande até. Muito bom, eu tô super feliz. Eu queria que você me falasse do Instagram para as pessoas que têm curiosidade, para as pessoas que de repente se identificaram no assunto ou em ajudar algum familiar, o filho, ou até mesmo repensar como trata o outro, né? Porque assim, gente, cada pessoa tem seu jeito de ser e tem suas dificuldades, suas limitações. A gente tem que aprender a entender o outro, se não pode, de uma certa forma, participar, mas ajudar, não criticando e não colocando essa pessoa para baixo. Porque às vezes você cria uma situação para a sua vida que você não sai daquela bola, que se torna uma bola de neve, por falta do apoio do outro. Então hoje está tudo muito às claras. Não tem mais como você dizer, mas eu não sabia. Tá aí a informação, né? Exato. E a gente faz até um apelo até às nossas escolas aqui, município, estado, particulares, enfim, para conhecer, buscar informação sobre o transtorno. Porque a gente observa muito a falta mesmo de conhecimento para lidar com isso. Então o disléxico, ele tem um nível de inteligência muitas vezes até acima da média. Porém, ao ele adentrar na escola, se ela não tem conhecimento do tema, ela não vai promover uma aprendizagem eficaz. E é isso que tem dificultado. Então, a gente tenta, nesse mês de outubro, sensibilizar escolas, educadores, pais, toda uma comunidade, de entender, conhecer o que é a dislexia. Porque eles aprendem, mas desde que você saiba lidar com aquela dificuldade. Verdade, já começa aí com o respeito para com o outro. Exato. A partir do momento que você faz isso, você já trabalha esse lado positivo. Eu lhe agradeço muito, Kênia. Mais uma vez o Instagram, quem quiser visitar. Sim, o Dislexia Piauí. Pronto. Então, Dislexia Piauí, lá a gente faz toda uma divulgação do trabalho, do que é feito, dos nossos eventos. Tivemos recentemente até, Vanusa, o nosso segundo simpósio de dislexia aqui no Piauí, foi todo online. Foi esse mês também de outubro. E que vocês deem continuidade, que não fique só no mês de outubro, não, é só um chamado. Exato, né? um chamado. Tá bom. Muito obrigada, tá, Kênia? Imagina. Tá vendo só? Vamos começar a ajudar uns aos outros, gente. É muito importante a gente ter essa preocupação. A gente cuidar do outro é estar cuidando de si. Muitas vezes a gente sofre porque a gente não quer entender ou participar de verdade da situação toda.